Hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito importante e que é muito caro a mim. Hoje eu quero falar sobre os sabotadores, né? Sabotadores do amor. Você já identificou? Você conhece? Você sabe? Muita gente passa por isso e às vezes não sabe por que as coisas estão acontecendo desse jeito. E eu estou aqui para compartilhar com vocês a minha experiência. O título dessa live é Identificando e superando os sabotadores do amor. Me conta aqui nos comentários. Eu vou ficar muito feliz. E eu leio todos, tá? Parece mentira, mas eu leio todos os comentários e eu respondo. Estamos aqui para compartilhar experiência e conhecimento, porque pode ser que a minha experiência pode ser a resposta que você estava esperando, né? E eu estou aqui para te ajudar a identificar isso, porque foi difícil eu identificar também. Vamos lá. Compreende, mais só um aviso. Se você ficar até no final, você vai ganhar um presente. Um presente que eu tenho, nem para você, que é muito especial. A ferramenta que eu usei para acabar com isso na minha vida, porque estava atrapalhando muito. Vamos começar agora? Então, compreendendo como os sabotadores do amor podem impactar relacionamentos e você quer aprender a estratégia para identificá-los e superá-los. Isso é muito importante, superar é o nosso maior objetivo, superar tudo que nos impede de ser feliz, porque nós nascemos para vivermos felizes, né? É nossa vocação a felicidade. Como eu identifiquei? Eu estava tendo muita dificuldade de me relacionar afetivamente, né? Sempre que eu me relacionava com alguém, no começo estava tudo bem, né? Nos entendíamos, parece que tudo que eu esperava, né, estava ali na minha cara. Só que depois do tempo, e vinha aquela inquietação. Eu comecei a ver defeito em tudo, comecei a achar coisas que eu não achava lá no começo, né, do relacionamento. E isso foi me incomodando, né? Aí eu comecei a sentir muita insegurança, medo, né? E comecei a ter dúvida do relacionamento, comecei a questionar o amor dele por mim. E eu fui mapeando isso. E aí eu fui identificando que eram situações que se repetiam, né? No começo estava tudo bem, depois aparecia, assim do nada. Eu comecei a me sentir insegura, comecei a desconfiar de tudo, comecei a questionar tudo. Eu não tinha mais, assim, uma paz. Aí eu fui mapeando, fui entendendo, comecei a me questionar, tem alguma coisa errada, não se repete situações assim, do mesmo jeito. Aí eu busquei ajuda, terapia, conversando com meu terapeuta, aí eu entendi o que eu tinha, né? Eu tinha padrões, crença limitante sobre o amor. Parece não, né? Mas é.
Eu tinha crença limitante sobre o amor. Por quê? Eu vim de uma infância muito difícil, onde eu entendia que o amor era difícil e complicado. Na separação dos meus pais, eu via muito minha mãe chorar, e aí eu entendi, eu cresci nesse ambiente. O ambiente que nós crescemos também influencia muito, muito, muito mesmo, em definições de muitas coisas. E na minha parte foi isso. Eu cresci, né, sabendo que era difícil amar, que é complicado, que o amor machuca. E essa crença, ela já estava enraizada dentro de mim. E fazia todas essas coisas. E eu não dava conta que eu estava repetindo um padrão. Que tinha crença limitante me limitando de viver o amor de verdade. Né? Tinha alguém aí disponível, sabe, com propósito, leal, ali se esforçando, mostrando o interesse e o amor, mas eu, por conta da crença, né, achava tudo assim, muito complicado. E outra, quando a gente cresce com essa crença que o amor é difícil, acaba criando em nós uma outra crença que é a falta de merecimento. Nós não merecemos aquela pessoa, aquele amor, não merecemos ser felizes, muito menos ser amada. Então, eu fui desenvolvendo esses padrões. As principais queixas quais eu identifiquei, eu falei com o meu terapeuta, eu falei que isso, por quê? Porque parecia que o sentimento de rejeição era tão grande, medo de intimidade, eu não me entregava com verdade, né? Sabe, aquele ditado, um passo para frente, outro para trás. Então eu não me entregava. Eu idealizava demais o parceiro. E comparações, principalmente comparações com relacionamentos passados. Aí eu identifiquei o pulo do gato, que tinha crença limitante agindo na minha vida, atrapalhando toda a minha vida, todo o meu relacionamento, né? Por isso que eu estou aqui, para te contar. Talvez você possa estar passando por isso e você não sabe. Começa a se questionar, por que essa insegurança latente assim, né? Por que insegurança? Por que esse medo? Por que você não se entrega se você tem certeza da pessoa, do amor dele por você, né? A falta de compreensão. Eu me irritava por tudo e por nada. Entendeu? É uma das coisas que grita, que são latentes assim na nossa vida. A dúvida. A dúvida. Puxa, isso é uma das coisas que muito atrapalhou todo o meu relacionamento. Dúvida. Eu tinha dúvida, tinha medo, insegurança, né? E são padrões que foram se repetindo. Eu fui mapeando tudo isso. E aqui vai uma dica. O que eu comecei a fazer? Eu peguei um caderno, um diário. Eu comecei a anotar tudo que eu estava sentindo naquele momento. Mas é tudo. Não escapava nada, tudo. Eu não deixava nada de fora. Tudo que eu estava sentindo, eu anotava e eu me questionava. Por que eu estou sentindo isso? Qual é a razão? Qual o motivo que eu estou sentindo que esse sentimento está
atrapalhando minha vida. Aí eu comecei a buscar ajuda psicológica. Comecei a me reunir com mulheres também que estavam passando pela mesma situação, né? Autoconhecimento. Comecei a buscar a formação, comecei a buscar ferramentas, né, de superação. Eu comecei a resistir a todos os meus pensamentos. É uma técnica poderosa. Quando a gente resiste, escreve os nossos pensamentos, seja eles qual for. Aí eu comecei a ter mais empatia, comecei a me comunicar mais e a falar, né, o que estava a me incomodar. Houve um tempo que eu tive coragem e compartilhei com ele mesmo, dizendo que eu estava passando, que eu estava vivendo, né? Porque da indiferença com ele, a falta de empatia com ele. Por que eu estava agindo daquele jeito? Foi necessário falar, compartilhar isso com ele, né? E aí eu tive mais um apoio, né? Porque às vezes nós temos medo de compartilhar as nossas coisas com a pessoa que a gente escolheu para passar o resto da vida, né? E não deveria ser assim. Se é uma pessoa que nós escolhemos, com certeza é alguém que está na nossa vida. Precisa saber, né? Comecei a fazer esse exercício ali. Comprei um caderno mesmo, fiz um diário, o meu diário onde eu registrava todos os meus sentimentos, meus pensamentos. E comecei a mapear toda a minha vida, relação à minha vida passada, né? As palavras que eu ouvia sobre o amor, o que as pessoas diziam sobre o amor. Então, eu comecei a mapear tudo isso. Eu comecei a escrever no meu diário, né? E aí, depois disso, aí eu comecei a refletir. Puxa, a encontrar os pontos. Sempre, e eu já estava preparada, sempre que aparecia um pensamento contrário ao que eu estava vivendo, aí eu já dava conta. Eu já entendia logo que era um pensamento sabotador. Aí o que eu fazia? Eu ia orar em cima daquele pensamento. Eu vou te ensinar também a oração que eu fazia. É curta, simples, dá para decorar. É muito simples mesmo, mas poderosa, me ajudou muito. Eu ia orar, falava com Deus. E comigo mesmo também. Eu me questionava muito, eu perguntava, mas, ô menina, por que você está sentindo isso? Qual o motivo? Né? Qual o motivo que você está a sentir isso? Já vinha. Sempre que vinha um pensamento, eu já identificava logo que era um pensamento sabotador. Eu já ia orar. Orava em cima daquela situação, daquele pensamento. E automaticamente mudava. E meu dia fluía. O meu relacionamento fluía. Cada vez mais ia se fortalecendo, se fortalecendo, se fortalecendo. Né? Cada ferramenta, cada técnica que eu ia fazendo, cada encontro com um terapeuta, com mentores, né? Com um grupo de mulheres que estavam na mesma situação também. E aí já ia fortalecendo. E aí eu fui me tornando cada vez melhor. E meu relacionamento também foi se tornando cada vez melhor, né? E aí eu comecei a ter mais empatia no meu relacionamento com ele. Comecei a praticar mais empatia,
praticar a escuta, comecei a ouvi-lo melhor, mais. Comecei a ter prazer em ouvi-lo, em estar com ele, né? E o diário ajuda muito também. Eu comecei a ser mais sensível. Sempre que eu tinha alguma coisa, eu recorria ao meu diário, né? Aí eu comecei a me tornar cada vez mais uma pessoa melhor. Comecei a ter, o meu relacionamento começou a melhorar, graças a Deus. E, e aí eu fui buscando, né, cada vez mais o autoconhecimento, fui entender mais da minha história, do meu relacionamento com os meus pais. E isso foi trazendo mais clareza, né? Foi trazendo clareza, graças a Deus, né? Hoje eu estou muito bem, por isso que eu estou aqui para falar isso. Por isso hoje que eu consigo falar, né? Experiências familiares, fui ouvindo tio, prima, primo, né? O que eles sabiam sobre o amor. E isso foi trazendo mais clareza, assim. E eu me senti muito, 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 muito bem, né? Muito bem. E eu espero que eu tenha te ajudado a identificar os sabotadores do amor que querem atrapalhar o seu relacionamento. Porque todos nós, de uma forma ou outra, carregamos crenças, verdades que a gente às vezes cria por nós mesmos, por ouvir, por ver uma determinada situação, por uma pessoa, um parente, um pai, uma mãe. Principalmente nós que crescemos assim, de pais separados, vimos a separação dos nossos pais desde muito novo. Nossa, isso atrapalha demais. Muito, muito mesmo. Muito. Tem muita gente até que não consegue lidar. Tem pessoas até que eu conheço no grupo de mulheres que eu participo. Tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar, estão lá por causa disso. Porque viram a separação dos pais e não acreditam mais no amor. Para eles o amor não existe, né? Tem dificuldade de se entregar, de amar, de se abrir ao novo, né? É muito, sim, é muito complicado mesmo, muito complicado, porque quando os nossos sabotadores eles estão agindo, é sutilmente, assim, em silencioso. Ativa em nós gatilhos, e se nós não tivermos conhecimento, a gente não vai entender que um gatilho mental do sabotador, né? Do sabotador te sabotando, querendo atrapalhar a sua felicidade. Só porque... E outra crença, só porque seu pai separou da sua mãe, ou sua mãe não foi feliz, então você também não possa ser. Isso quer dizer que o amor não existe, não vale? Não. Foi a experiência deles. Você precisa se abrir para viver a sua experiência, né? Não é como não deu certo em um, quer dizer que não vai dar certo em outra pessoa. Porque também às vezes a gente se precipita. A gente conhece uma pessoa, não convive, não tudo às pressas, sai atropelando tudo, né? E ali quando acontecem as coisas, puxa, mas ele não era assim. Não, era, porque você não viu. Apenas você viu nele o que você queria ver. Entendeu? Você viu nele apenas o que você queria ver. E ali, o que aconteceu? Você saiu atropelando as coisas, acabou não vendo defeitos, não reparou o caráter, o comportamento, essas coisas. E ali também
alguém que já carrega uma crença limitante sobre o amor, para ativar o gatilho é assim. É muito mais rápido. É surreal, assim, coisas que acontecem. Entendeu? E aí você acaba se separando. Não parou para se analisar, verificar, entender por que aconteceu, o que está acontecendo. Em 1 mês, 2 meses, você está em outro relacionamento, vai repetir a mesma história. Entendeu? Vai repetir a mesma história. E aí você está repetindo ciclos, padrões e você não sabe. Todos nós carregamos crença, seja ela qual for, de qualquer área da sua vida. Entendeu? Todos nós. Então, por isso que eu estou aqui. Hoje eu consigo estar aqui e abrir uma câmera para falar a experiência que eu vivi. Porque era algo que estava se repetindo e isso já estava me incomodando. Me incomodando muito. Muito mesmo, muito. Né? Tava me incomodando muito. Eu não sabia mais o que fazer. Até um belo dia eu entender que... Desculpa. Entender que eu carregava crenças sobre o amor, sobre o relacionamento. Porque eu tive esse fato na minha família, na separação dos meus pais. Eu tinha 6, 7 anos. Aí é uma fase difícil. Eu vi muitas vezes minha mãe chorar, então eu cresci entendendo o quê? Que o amor dói. Entendeu? Que não é bom amar, então é algo que cresceu em mim. E aí eu comecei a fazer esses exercícios. Primeiro exercício, caderno, um diário, né? E comecei a mapear minha vida, minha história, escrever os pensamentos que estavam surgindo naquele momento. Aí foi muito mais fácil identificar porque eu estava me sentindo insegura, empática, insegura, porque eu estava me sentindo muito, principalmente insegurança e falta de merecimento. Eu sentia que eu não merecia ele, pelas coisas que eu fazia e falava, né? Mas ele estava sempre ali. Porque ele também não entendia nada. Uma hora eu estava bem, outra hora não. Eu tinha oscilação de humor. Também é algo que você precisa anotar ali. Né? Oscilação do humor. Uma hora eu estou bem, outra hora não. Foi no método, né? No método amarelo, eles têm um e-book que é muito bom, que eu fiz essa técnica aqui. Deixa eu achar aqui no meu e-book. Comecei a exercitar o voltar para casa, né? Comecei a exercitar o voltar para casa, que é uma técnica que eles têm, é muito legal, me ajudou muito, muito, muito mesmo, você não tem ideia, né? Muito. E aí, a primeira oração que eu fazia, tem no e-book deles, também eu vou deixar o link aqui, se você quiser você pode ver, tem. Eu me perguntava, escrevi no meu diário todos os dias, o que tu queres, Sara? Eu respirava, fechava os olhos e eu me perguntava profundamente, com sinceridade, o que tu queres? E aí eu perguntava para Deus, o que tu queres me mostrar sobre este amor?
Você precisa permitir o Espírito Santo te mostrar a verdade. Né? O que tu queres me mostrar sobre este amor? Menina, eu me perguntava isso todos os dias. Deus, o que tu queres me mostrar sobre esse amor? Eu quero. E eu fazia essa técnica no espelho. No espelho é incrível. Você vê a alma no espelho. Quando eu fazia essa pergunta e o Espírito Santo me respondia, né? E aí eu conseguia identificar os padrões antigos que eu estava repetindo. E no método amarelo eles ensinam assim: você precisa de alguém que segure seu espelho com as mãos de compaixão. Você precisa de alguém que segure seu espelho com as mãos de compaixão. Esse alguém que um especialista, um terapeuta, grupo de mulheres de confiança, é claro. Alguém que você possa confidenciar, que vai segurar o espelho para você sem julgamento, que vai te entender. E aí, eu também me perguntava, Deus, na verdade, no fundo do meu coração, mostra-me com todo viés essa situação. Batata, ele mostrava que foi um trauma lá do passado. Eu ouvi muitas vezes as pessoas dizendo que o amor não presta. Ele me mostrava. Era lindo demais. E outra ferramenta que tem também lá no método amarelo, que eu usava, né? Para nós que somos católicos, a gente usa o terço. Mas para você, não sei, mas é uma ferramenta muito legal que você pode usar, porque são 33 contas que você vai repetir. Você vai segurar na cruz, né? Na cruz, vai colocar a mão no peito, né? Respira 3 vezes profundamente. E aí você vai dizer em cada conta: se Jesus me libertar, verdadeiramente livre serei. 33 contas. Se Jesus me libertar, verdadeiramente livre serei. Eu vou gravar só um vídeo, só recitando as contas e a oração. É muito legal. São ferramentas e técnicas que eu usei que me ajudaram a sair dessa rotina de repetição de padrão. Espero que eu tenha ajudado, né? Não entendeu? Pausa o vídeo, repete, escuta, anota tudo que você precisa anotar para poder identificar e sair desse padrão, de repetição de padrão. Né? Deus nos quer ver bem. Ele não nos fez para repetirmos padrões dos nossos pais, dos nossos antepassados. Coisas que não deram certo no passado, então quer dizer que não vai dar certo agora? Não. Identificando os padrões e os sabotadores, curando-os, a vida flui, a vida prospera. Entendeu?
Eu espero que tenha ajudado, né? Fico muito feliz de estar aqui compartilhando isso com você. E na próxima, fica atento nas nossas redes sociais, na minha rede social. Eu falo nossa por quê? Porque às vezes também compartilho também a palavra com a minha filha aqui também, né? Nós temos um grupo de mulheres, né, que nos encontramos toda quinta-feira para conversar e falar sobre esses assuntos. Nós somos mulheres e mulheres se ajudam, né? Então, comente. Tá com dúvida? Me chama, que eu respondo todas as dúvidas que eu tiro. Eu leio todos os comentários, né? Porque eu tô aqui para te ajudar. Assim como um dia fui ajudada também para estar aqui hoje. Gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Você que ficou até o final. E o presente é esse que eu tenho para você. São 33 contas. 33 contas. Você vai dizer e repetir. Você respira 3 vezes profundamente com a mão no peito. E aí você vai contando. Se Jesus me libertar, verdadeiramente livre serei. Se Jesus me libertar, verdadeiramente livre serei. Se Jesus me libertar, verdadeiramente livre serei. E aí você vai acrescentando. O que você está vivendo naquele momento? Insegurança? Medo? De rejeição? Que é muito latente também. Medo de rejeição? Então, se Jesus me libertar desse medo de rejeição, verdadeiramente livre serei. Se Jesus me libertar desse medo, dessa insegurança, verdadeiramente livre serei. Pensa numa ferramenta poderosa. Faça e me conta aqui, tá? Muito obrigada e que Deus abençoe vossa vida. Tchau.